Na semana passada, a gente apresentou aqui no seu jornal uma reportagem sobre o Anuário da Agricultura Familiar e é importante reforçar o crédito do estudo que foi feito pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, em parceria com a subseção do DIEESE. Entre outras coisas, o estudo mostra o papel da agricultura familiar como responsável por colocar alimento na mesa do brasileiro. Sobre o anuário, eu converso agora com Alexandre Ferraz, da subseção do DIEESE da CONTAG. Apesar de ser responsável pela produção rural, a agricultura familiar ocupa menos de 1/3 das terras do país. Isso reforça a necessidade de uma reforma agrária? Boa noite. Boa noite. Bom, esse é um dos indicadores que aparecem no anuário. A agricultura familiar responde por 77% das unidades e 23% da área. As áreas da agricultura familiar são pequenas propriedades, em média 1/10 das grandes propriedades, e ao mesmo tempo elas produzem aí 23% do valor agregado da produção agrícola, ou seja, elas proporcionalmente têm a mesma produtividade que as grandes, né? Ao contrário do que se imagina. Mas essa concentração de terra também que a gente vê nos faz pensar sobre a necessidade de aprofundar a reforma agrária em cima das terras devolutas, das terras improdutivas, né? Algumas terras devolutas, e como isso é importante para o país, porque esses 23% de valor agregado da agricultura familiar, eles, na verdade, são a base da alimentação saudável, eles respondem para a maior parte da alimentação que vai para a mesa do brasileiro, e não apenas as commodities exportadas para o exterior. Alexandre, o estudo aponta quais são os principais desafios aí da agricultura familiar no país? Bom, esses 3,8 milhões de agricultores e agricultoras familiares, né, que existem, eles empregam a maior parte da mão de obra rural, e eles têm uma importância vital para o país, né? Agora, eles têm grandes desafios, porque grande parte desses agricultores, a maior parte, né, não tem acesso à assistência técnica e tem um acesso básico, né, de muito má qualidade sobre a educação formal. Tanto o aumento do acesso à educação, né, quanto o aumento da ciência técnica são vitais para a gente poder fazer com que essa agricultura tenha uma maior produtividade e produza alimentos da forma mais saudável possível, mitigando, inclusive, e contribuindo para a mitigação do clima, né? Isso é muito importante. Do outro lado, a gente precisa de políticas públicas também, que reforçar algumas políticas públicas de apoio a essa agricultura, né? Tanto de crédito, como de aquisição de alimentos, como política de alimentação na escola, com produtos da agricultura familiar. Isso tudo é importante para o desenvolvimento da agricultura familiar e do país. As políticas públicas, elas também podem colaborar para que as pessoas fiquem no campo? Eu te pergunto isso porque o estudo aponta exatamente que as pessoas estão saindo do campo, né? Isso preocupa quando a gente fala de soberania alimentar no país? Isso preocupa muito, a questão da sucessão rural, das pequenas propriedades preocupa muito. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar os dois lados, né, da balança, né? Oferecer condições para que os jovens fiquem realmente no campo. Hoje em dia a gente tem algumas linhas de crédito, né, especial para a juventude, mas a juventude é importante porque ela vai conectar o campo com essas emergências dos novos temas, das novas necessidades, como, por exemplo, a mitigação do impacto climático, né? E a gente vê que os jovens têm saído muito do campo. Então, você precisa oferecer oportunidades para que ele estude numa escola rural, para que ele estude numa escola rural, e assim possa se conectar com as raízes dele e permanecer no campo. Não seja obrigado, por exemplo, a ter que, por falta de uma unidade de ensino rural, ter que se deslocar até a cidade para isso. Esse é apenas um fator, né? Mas é muito importante para a gente pensar no futuro da agricultura familiar e da nossa segurança alimentar.
A gente sabe a importância da agricultura familiar quando a gente fala de segurança alimentar, quando a gente fala de crise climática, mas é muito importante ver em números, ver em dados. Então, muito obrigada pela participação. Eu te agradeço e eu convido a todos a acessarem o Anuário da Agricultura Familiar. É muito importante que a gente pense as políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e para o campo, baseado em dados, e a tentativa do Anuário é aproximar as pessoas justamente da realidade do campo. Está no Muito site obrigado. da Contag, onde que a gente consegue acessar? No site da Contag. Muito bem, muito obrigada. Boa noite.